E aí pessoal, tudo tranquilo? Gabriel Pelissaro na área. Hoje vamos falar de coisas cabulosas nesse vídeo com relação à economia. Depois eu vou dar minha opinião também do que eu acho que vai acontecer com os mercados e como eu estou me posicionando nesse momento nas bolsas. Eu convido que você assista esse vídeo até o final, porque eu vou começar com uma notícia boa, para dar uma aliviada aqui na tensão. Mas depois o negócio vai esquentando. Então vamos lá. Startup brasileira desenvolve aparelho que faz o diagnóstico do coronavírus em 15 minutos. E lá na aba comunidade eu tinha feito um post e tal, e alguém tinha comentado alguma coisa sobre o que o capitalismo pode fazer para ajudar nesses momentos de crise. E eu falei que muitas coisas do que foram feitas até hoje estão ajudando nesse momento, como o WhatsApp, iFood e essas iniciativas aqui que ajudam, né, a amenizar o problema, a resolver o problema. É a iniciativa privada que traz as soluções porque ela tem um incentivo para isso. Então, é dessa maneira que o capitalismo, que os empresários, que o sistema faz acontecer. Bom, pessoal, a gente começou aqui rapidamente com uma notícia boa, mas agora a gente vai trazer um balanço aqui do impacto do vírus. A Cielo, né, que divulgou esse balanço por causa das maquininhas que eles têm e tudo mais. E aqui a gente vai começar a nível Brasil o impacto do vírus nas compras com a opção débito. Olha a variação então do faturamento. Supermercados e farmácias tiveram então um aumento de 20% e 15% respectivamente, né? As pessoas elas continuam se alimentando, os mercados e farmácias continuam abertos, então o consumo ele até subiu mais do que a média. Muita gente fazendo estoque e tudo mais. Em compensação, postos de combustíveis, construção, bares e restaurantes, lojas de departamento, turismo, estacionamentos, vestuário e demais setores tiveram quedas vertiginosas. Estacionamentos, vestuário foram os que mais tiveram queda. E com certeza isso vai impactar na economia e a gente já vai falar de alguns indicadores aqui para frente. Continuando aqui com essas informações, na opção crédito, vocês estão vendo na tela o impacto, foi muito parecido, né? Teve um impacto grande também na variação ali do consumo, do faturamento das empresas, foi um pouco menor ali na questão do vestuário, mas não deixa de ser uma queda grande. Falando de e-commerce, e-commerce também teve um impacto. Restaurantes, por conta do delivery, acredito eu, tiveram uma alta nesse período, né? E uma alta considerável, de 69%. Pegando o embalo do que eu falei no início do vídeo, justifica, né, esses esforços do capitalismo por permitir os empresários terem novas fontes de renda. Só não colapsou tudo porque existiu o aplicativo, existiam formas de você pedir comida mais fáceis do que ligar e tudo mais, né? Então teve um aumento aí no faturamento dos bares e restaurantes, drogarias e farmácias e tudo mais, teve uma queda, né? Os mais afetados então foram os estacionamentos, construção, turismo, que tiveram aí quedas um pouco maiores, tá, pessoal? Basicamente, então, esse relatório serve para a gente ter uma ideia do impacto do consumo das pessoas, como essa paralisação impactou no consumo das pessoas, e é claro que isso vai refletir nos balanços das empresas, isso vai refletir no aumento pela demanda de crédito por parte dos empresários. Eu já estou vendo empresários com dificuldade em solicitar crédito, certo? O custo do crédito no banco para o empresário pequeno e médio empresário, ele não reduziu. Então, para conseguir o capital de giro nesse momento e para pagar os funcionários, para ajeitar o rombo que ele teve, vai custar muito caro e talvez a gente veja as consequências no PIB do mundo todo, né? Mas no PIB do Brasil, quando sair desse ano por conta dessa paralisação, tá, pessoal? Uma observação aqui, um comentário que eu quero fazer rapidamente para vocês, é que eu reparei o quão político é esse momento. Tudo que a gente está vendo é muito político, tá, pessoal?
é muito focado nos interesses políticos para não estourar a bomba na minha mão, digamos assim. Como que funciona esse meu argumento? Eu estava reparando pessoas muito próximas do meu convívio que fazem os decretos para pessoas aí das prefeituras, para pessoas que têm poder. E eu percebi qual era o motivo, qual era o argumento para fechar ou abrir comércio. Em resumo aqui, o argumento é: o que não vai me lascar? O que eu faço para ganhar popularidade? É basicamente esse o pensamento do político. E por isso que eu acredito tanto que a educação e a liberdade, a gente tem que ter a liberdade na nossa cabeça, o livre pensamento, o questionamento, somente isso vai nos libertar. Porque se a gente continuar acreditando que políticos pensam no nosso bem-estar, a gente vai estar lascado. Eles só pensam neles mesmos, embora eles sejam eleitos para nos representar. Só que isso na prática não se confirma. E eu consegui ver com meus próprios olhos nesse momento, na hora que essas pessoas foram dar as ordens para que o decreto municipal fosse feito. E com certeza isso se repetiu nos governadores e até nos ministros e presidentes das nações do mundo todo. Todos tomaram medidas populistas, medidas que vão trazer um rombo na economia e com certeza medidas para ganhar voto, medidas eleitoreiras. Vamos continuar aqui com as notícias? O Banco Central ele vai reduzir a alíquota de compulsório sobre os depósitos a prazo de 25% para 17%. Segundo o Banco Central, a estimativa é que a mudança resulte numa liberação de 68 bilhões de reais a partir do dia 30 de março. Então volta na questão ali dos empresários que vão precisar agora de crédito para conseguir fechar as contas do mês, para conseguir ter um capital de giro, para voltar agora nas atividades do comércio. E esses empresários agora vão numa corrida pelo crédito, vão fazer uma corrida para conseguir empréstimos. E aí o Banco Central já antecipou para diminuir esse compulsório. Mas o que isso afeta? O que é esse compulsório? Basicamente, quando você faz um depósito no teu banco, sei lá, faz uma aplicação, seja qual for o motivo, digamos que se aplique lá R$1.000. O banco, né, até então, ele precisava destinar 25% desses R$1.000 e depositar lá no Banco Central, no compulsório, para deixar ele armazenadinho lá, uma reserva. Os outros 75%, o banco poderia realizar empréstimos e tudo mais. Acontece que agora essa reserva vai diminuir. O banco, ao invés de depositar 25%, vai depositar 17%. Ok, isso gera liquidez, isso é bom, porque teoricamente deveria reduzir o custo do crédito, já que você vai ter mais dinheiro para emprestar. Só que acontece que quando você deposita R$1.000, R$170 estão indo para algum caixa. Os outros 83%, uma conta aqui de padaria, não sei se está certo, os outros 83% ele vai ser emprestado. Agora, imagina se por algum motivo as pessoas decidem fazer saques em massa. Será que os bancos teriam o dinheiro para devolver para essas pessoas de uma vez só? Será que os bancos dariam conta, já que eles estão então fazendo um caixa muito menor do que eles estão emprestando? Em momentos normais da economia, tá tudo bem, a galera confia no banco e ninguém saca o dinheiro de lá. Mas e se por algum motivo algo aconteça? Será que a gente não pode ver uma paralisação dos bancos? Ou o IC 9? Congelamento da poupança? Não sei, né, pessoal? Fica o questionamento aí. Número de pedidos de seguro-desemprego é o maior em 17 anos no Uruguai. O governo do país recebeu quase 60 mil pedidos de seguro-desemprego desde o início de março. E aí você deve estar pensando, mas quem que se importa com o Uruguai, né? Que é a economia do Uruguai, né? Então vamos falar dos Estados Unidos. Olha só, nesse gráfico, o número do aumento pelo pedido de seguro-desemprego. Basicamente ele saiu de 250 mil, né,
para quase 3 milhões e 500 mil pedidos de seguro-desemprego nesse mês nos Estados Unidos. Esse é o impacto que a gente consegue ter uma ideia também por setores lá naquele gráfico da Cielo, tá? Então, basicamente, esse é o impacto. Agora que o governo já está prometendo dinheiro de graça, Estados Unidos está prometendo $1.250 para cada cidadão adulto e $500 para cada criança americana, até o Brasil tá vendo uma questão de voucher, dá duzentão para cada um, tá uma loucura toda, governos com medidas extremamente populistas, em compensação tirando a liberdade das pessoas. E aí, alguém vai ter que pagar essa bagunça. Alguém vai ter que pagar essa bagunça, já que, vamos trazer para o caso do Brasil, há pouco tempo atrás a gente estava fazendo a aprovação da reforma da Previdência porque estava faltando caixa nos governos, no governo federal. O governo federal já vem em um déficit orçamentário faz muitos anos. Então, o governo estava tentando reduzir gastos. Agora o governo abriu a torneira e está gastando a reviria. E aí, quem vai pagar essa conta? Adivinha, né? Adivinha quem vai pagar essa conta? Líder do PL na Câmara propõe empréstimo compulsório de empresas para combater pandemia. Empresas com patrimônio superior a R$1 bilhão seriam forçadas a emprestar até 10% de seus lucros. Olha que insanidade, tá? E isso é só o começo do que está por vir aí de políticos tomando medidas malucas para levantar caixa, porque o governo está gastando demais. Então imagina, né? Se foi feito todo aquele esforço para a reforma da Previdência, imagina o que eles vão fazer agora para levantar caixa. Como o governo, como o Estado não produz nada, quem vai pagar toda essa bagunça somos nós. Imposto temporário sobre grandes fortunas está pronto para votação na CAE, que é a Comissão de Assuntos Econômicos. O sistema de saúde poderá contar com um reforço orçamentário, ainda que temporário, na luta contra a pandemia do novo vírus. Está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos projeto que taxa as grandes fortunas brasileiras e destina recursos para as pastas por 2 anos. Do senador Plínio Valério do PSDB, o projeto de lei complementar, PLP, cria o imposto sobre grandes fortunas, que incidirá sobre o patrimônio líquido superior a 22,8 milhões, com alíquotas que vão de 0,5% a 1%. Olha, aí entra a parte mais bizarra. Os recursos arrecadados serão direcionados para amenizar as consequências econômicas e orçamentárias geradas em virtude do combate ao vírus. Segundo o senador, a expectativa de arrecadação anual é de 70 a 80 bilhões de reais. Fala do senador: meu projeto da taxação das grandes fortunas está sendo relatado na Comissão de Assuntos Econômicos pelo senador Major Olímpio do PSL. Vou pedir ao vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia do PSD, para agilizar sua inclusão na pauta de medidas urgentes a serem deliberadas durante o estado de calamidade pública, disse o autor via Twitter. Major Olímpio é favorável ao texto, mas fez uma mudança significativa em relação à proposta original. Tornou o imposto temporário com duração de apenas 2 anos. Apesar de bem construída, é fundamental a proposta, diz o Major Olímpio, né? Vamos abrir aspas. Pelo momento de saúde pública vivido. Acredito que a instituição permanente desse tributo poderá ser debatida em outro momento, com uma discussão mais ampla. Além disso, Olímpio dividiu a destinação dos recursos que, em vez de irem exclusivamente para o Fundo Nacional de Saúde, também beneficiam o Fundo de Amparo ao Trabalhador e ao Fundo de Combate à Erradicação de Pobreza, sendo 50% da arrecadação direcionada
ao Fundo Nacional de Saúde e 25% para cada um dos demais fundos. Pois é, né? Então você descobriu quem vai pagar essa bomba toda. Ah, é o mais rico, vão taxar o patrimônio do rico. É interessante que esse assunto já vinha há muito tempo sendo discutido no Congresso, no Senado. Os políticos eles estavam doidos para colocar a mão nas grandes fortunas, para colocar a mão no dinheiro das pessoas que trabalham e fazem acontecer. Então, o que a gente está vendo é uma oportunidade para passar temporariamente essa lei, mas, como vocês viram aqui no texto, abre o espaço para discussão para esse imposto ser prorrogado. Agora eu te faço uma pergunta. As pessoas no Brasil pagam pouco imposto? Não. Agora imagina que o Estado vai lá e propõe, para tapar o rombo que está acontecendo agora, ele propõe pegar mais grana ainda, roubar mais grana ainda dos mais ricos. O que vai acontecer? Essas pessoas podem ter uma congestão e vazarem do Brasil. E ainda, se não bastasse só essa proposta, tem outra proposta que é para pegar um empréstimo compulsório de 10% dos lucros das empresas com patrimônio acima de 1 bilhão. Você acha que isso não pode? Não pode, não é que vai, que pode dar um rebuliço no mercado? Você acha que o mercado vai reagir bem a isso? Eu acredito que não. Os fundamentos ainda não estão bons. A minha análise fundamentalista não está muito otimista ainda. Eu acredito que nos investimentos ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe onde é o fundo e onde é o topo, mas cabe a nós, como eu já falei em outros vídeos, fazer um preço médio. Eu comprei ações, que eu já tinha mostrado lá no Instagram, nos stories e tal, quando estava nos 60 e poucos mil pontos. E eu vou falar para vocês que depois dessa alta eu vendi parte das minhas ações. Eu tinha colocado cerca de 8% do meu portfólio lá nos 60 e poucos mil pontos e agora eu estou com cerca de 2% do meu patrimônio. Eu fiz uma venda e tive um lucro de mais de 30%. Gabriel, mas então você acha que pode cair? Os fundamentos não estão legais e numa análise técnica, a bolsa ela está subindo não em uma reversão, mas e sim num repique. Ou seja, tecnicamente falando, numa análise gráfica, na minha leiguice, ela não teve uma reversão. Ela está tendo um repique. Ou como a gente já falou aqui em outros vídeos, o tal do pulo do gato morto. Se vai subir para sempre, eternamente, e o mundo vai entrar em paz, e as pessoas vão se amar e todo mundo vai ganhar dinheiro, eu não sei. Acontece que, numa análise fundamentalista e numa análise técnica, não está fazendo sentido toda essa alta que a gente viu nos últimos dias. Por isso que eu me posicionei em opções de put e também vendi uma parte ali do patrimônio. Continuo posicionado agora em bolsa, mas com 2% do patrimônio e eu acredito que podem abrir oportunidades ainda para quem não conseguiu pegar lá o fundo. Lembrando que nós estamos num bear market. E se você pegar na crise do subprime em 2008, você teve vários pulos do gato morto e ela foi dando um pulinho, caía, dando um pulinho, caía e foi indo até que ela teve uma reversão. Então eu acredito que a gente ainda não teve uma reversão tecnicamente falando. A crise ainda não acabou fundamentalmente falando. Ainda a gente vai ver toda essa barbaridade dos políticos aqui nos próximos dias. Gabriel, mas você é muito pessimista, Gabriel. Cara, só estou trazendo os fatos, ok? Agora eu vou tentar me proteger, certo? Continuo posicionado em ouro. O ouro tem se valorizado, principalmente porque é um ativo dolarizado e com a desvalorização do dólar, que o dólar hoje fechou em 4,99, fechou abaixo dos R$5, mas foi por pouco, foi 4,99 e 6. Então o dólar hoje fechou abaixo dos R$5, mas mesmo assim o ouro ainda está protegendo a minha carteira. Dito tudo isso, eu não posso dizer para onde que vai o mercado. Eu não sei, eu literalmente não sei. E quem diz que sabe está errado. Em momentos de alta volatilidade, de incertezas de fundamentos, é muito difícil alguém dar uma de mandinar.
Por isso que é legal ter o preço médio e ir se posicionando aos poucos com reserva de emergência e com reserva de oportunidade, sempre com dinheiro em caixa, tá, pessoal? Finalizamos esse vídeo por aqui. Eu espero do fundo do coração que essas informações tenham te ajudado. Grupo no Telegram gratuito pra gente trocar uma ideia. Tô feliz pra caramba com o nível das conversas no grupo do Telegram. Obrigado pra todo mundo que tá elevando o nível lá da comunidade. Em breve eu vou anunciar algumas novidades aqui pro canal. Eu vou abrir a minha carteira também. Então eu espero que vocês tenham sorte na tomada de decisão e que a gente saia dessa crise, dessa barbaridade toda, desse crash, ganhando dinheiro e, acima de tudo, protegendo o nosso patrimônio que é tão suado, né, pessoal? Vou finalizando esse vídeo por aqui. Deixa o like, deixa algum comentário, comenta o que você está achando da tendência, se vai para cima, vai para baixo, que eu vou dar uma lida e vou respondendo, vamos trocando uma ideia. Um forte abraço, tchau, tchau!